o campeão do povo. Emiliano Zapata. Um nome sussurrado com reverência, gritado com desafio. Na história do México, ele se destaca. Um símbolo de esperança para os pobres, os oprimidos. Ele lutou pelos campesinos, os agricultores que trabalhavam a terra, mas não a possuíam. Ele desafiou poderosos fazendeiros e políticos, exigindo justiça. Esta é a história de Emiliano Zapata, o líder revolucionário que ousou lutar pelos direitos de seu povo. Uma vida de luta. Nascido na pequena vila de Anenecuilco, Morelos, em 1879, Zapata conheceu as dificuldades desde tenra idade, enfrentando a dura realidade do campo. Ele viu seu povo, os campesinos, labutando em terras roubadas deles por ricas haciendas que exploravam seu trabalho. Ele testemunhou sua pobreza, sua fome e a falta de oportunidades para uma vida melhor. Zapata, um líder nato mesmo em sua juventude, não podia ignorar a injustiça que o cercava. Ele jurou lutar por seu povo, para recuperar o que era deles por direito e trazer dignidade às suas vidas. Quando jovem, Zapata tornou-se líder da vila, organizando seu povo para resistir. Ele lutou pelos direitos à água, essenciais para a sobrevivência de sua comunidade, garantindo que todos tivessem acesso. Ele desafiou os poderosos fazendeiros, exigindo justiça para seu povo, enfrentando grandes riscos. Esse ativismo precoce acendeu uma chama nele, uma chama que em breve tomaria conta de todo o México, inspirando uma revolução. A luta pela terra. Começa. Em 1910, o México entrou em erupção em revolução. O país estava em um estado de agitação, com o povo exigindo mudanças. O antigo regime, corrupto e opressor, foi desafiado. As injustiças e a exploração não podiam mais ser toleradas. Para Zapata, este era o momento que ele esperava. Ele sabia que a hora de agir havia chegado. Ele respondeu ao chamado às armas, formando o Exército de Libertação do Sul, um exército dedicado à causa da justiça. Seu grito de guerra? Tierra y Libertad. Terra e liberdade. Um lema que ecoava nos corações dos oprimidos. O exército de Zapata, formado principalmente por campesinos, rapidamente ganhou a reputação de bravura e tenacidade. Eles eram implacáveis. Eles lutaram não por poder ou riqueza, mas por um ideal simples e poderoso: a devolução de suas terras roubadas. Um sonho de justiça e igualdade. Sua luta ressoou com milhões em todo o México, transformando Zapata em um símbolo de esperança. Ele se tornou um herói para muitos. O plano de Zapata para o México. Zapata não era apenas um líder militar. Ele era um visionário, um homem com uma missão clara. Ele delineou sua visão para um México justo no Plano de Ayala, um documento que se tornaria histórico. Este documento exigia a devolução das terras roubadas às aldeias indígenas, que haviam sido injustamente tomadas. Exigia justiça para os campesinos, os trabalhadores rurais que sustentavam a nação. O fim de sua exploração e condições desumanas de trabalho. O Plano de Ayala foi um documento radical para a época, desafiando as normas sociais e políticas. Um desafio direto à ordem estabelecida e aos poderosos. Ele ressoou profundamente com as aspirações de milhões de mexicanos que ansiavam por uma sociedade mais justa e igualitária. O Plano de Zapata tornou-se um modelo para a reforma agrária, inspirando movimentos futuros. Um farol de esperança para os despossuídos, que viam nele a promessa de um futuro melhor. A Revolução Mexicana foi um período complexo e caótico. Zapata, embora profundamente íntegro, compreendia a necessidade de alianças. Ele uniu forças com outros líderes revolucionários como Pancho Villa, formando uma força formidável contra o antigo regime. No entanto, essas alianças eram frequentemente frágeis.
O compromisso inabalável de Zapata com a reforma agrária o colocou em desacordo com outros líderes revolucionários que tinham visões diferentes para o México. Ele se recusou a comprometer seus princípios, mesmo quando isso significava ir contra antigos aliados. A Batalha por Morelos. Morelos, o estado natal de Zapata, tornou-se o coração de sua revolução. Aqui, seu exército lutou com incrível bravura e tenacidade contra as forças do governo. Eles conheciam o terreno, tinham o apoio do povo e eram liderados por um homem que inspirava lealdade ferrenha. A Batalha de Cuautla, uma das batalhas mais significativas da Revolução, mostrou a genialidade militar de Zapata. Ele e suas tropas, em menor número e armamento, seguraram o exército federal por semanas. Embora eventualmente forçados a recuar, sua bravura se tornou lendária. Traição e morte de um revolucionário. Tragicamente, o compromisso inabalável de Zapata com seus ideais levou à sua queda. Em 10 de abril de 1919, ele foi atraído para uma armadilha por um coronel traiçoeiro, Jesus Guajardo. Zapata, sempre confiante em seus homens, caiu em uma emboscada e foi morto a tiros. A notícia da morte de Zapata causou ondas de choque por todo o México. O povo chorou seu herói caído, o homem que ousou lutar por seus direitos. Mas a morte de Zapata não extinguiu a chama da revolução. Suas ideias, sua luta por justiça, continuaram a inspirar. O legado de Zapata: terra, liberdade e justiça. O legado de Emiliano Zapata se estende muito além de sua vida. Ele se tornou um símbolo de resistência contra a opressão, um campeão dos pobres e marginalizados. Sua imagem, muitas vezes retratada com seu sombrero e bandoleira característicos, adorna murais e bandeiras em todo o México. As ideias de Zapata sobre a reforma agrária foram eventualmente incorporadas à Constituição mexicana, um testemunho de seu impacto duradouro. Sua luta pela justiça social continua a ressoar hoje, não apenas no México, mas em todo o mundo. O espírito de Zapata vive. A história de Emiliano Zapata é uma prova do poder da crença inabalável de um homem na justiça. Ele ousou desafiar o status quo, lutar pelos direitos dos oprimidos. Embora sua vida tenha sido interrompida, seu legado continua a inspirar gerações de ativistas e revolucionários. O grito de Zapata de "Tierra y Libertad" ainda ecoa hoje, um lembrete de que a luta pela justiça social nunca termina. Sua história serve como um farol de esperança, lembrando-nos de que mesmo diante de probabilidades esmagadoras, é sempre certo lutar pelo que é justo.